né? Você vai saber quanto é que vai gastar, quem é que vai gastar, e vamos livrar os cofres públicos da mão leve, né? De se levar, quanto é que foi, ninguém sabe tal. Então, são coisas que os nossos políticos, infelizmente, os nossos deputados, nossos senadores, não têm tido a preocupação de zelar, de ver exatamente as coisas que mais diretamente afetam a população e a democracia. Porque esse negócio de poder econômico na eleição, tudo bem, não vai deixar de existir, até porque a gente vive num regime de economia aberta, a gente vive no capitalismo, vai ter sempre o poder econômico, vai ter a influência talvez até decisiva. Mas é possível que isso seja transparente e que isso possa ser controlado pela justiça eleitoral e pela população, o que é mais grave hoje, né, que não se acompanha, hoje não se sabe. Todo mundo sabe que se gasta muito dinheiro. O dinheiro que era para ser gasto com boné, camiseta, comício, com a festa da campanha. Que democracia, para mim, é festa, né? Você tem que fazer festa. Tem que fazer campanha. O povo tem que saber quem é o candidato. Eles criaram, com as leis eleitorais que existem, a figura do candidato secreto. Você não fica sabendo quem é o candidato, porque ele não pode conversar com você. Se ele der bom dia para mais de três, para um sozinho, ele pode estar tentando comprar o voto. Então, criou-se uma verdadeira armadilha em torno dos candidatos para favorecer aqueles que devem ganhar a eleição através da compra de voto, porque a única coisa que a justiça eleitoral não implica é com a compra de voto, porque se você colar uma foto num posto, vai para a cadeia. Se você puser um outdoor, você perde o registro. Se você fizer um comício e no comício você inventar de cantar uma música, você pode ter a sua candidatura anulada. Agora, comprar voto, isso você pode comprar à vontade, porque ninguém tá aí, né, para o que pode acontecer. Então, esse desperdício essa coisa perdulária que se vê nas campanhas eleitorais por conta exatamente da falta de fiscalização. Não é porque a justiça não saiba, né? Claro que ela sabe. O Marcos Faria. Pois não, Sérgio Cruz. Eu estou vendo uma manchete aqui no jornal Correio do Estado do Nelsinho, prefeito de Campo Grande. Não sei, eu não acredito nessa notícia, né? Mas está aqui. Para Nelsinho, André não será teimoso em apoiar o Girotto. Ora, não vou defender aqui o governador André Putinelli, mas vou apenas partir para os fatos, né? Sim. Na eleição do Nelsinho, a primeira eleição do Nelsinho, eu não sei se foi em 92, em 2002, né? 2002, sei lá. A primeira eleição do Nelsinho, o candidato preferido do Putinelli chamava-se Edson Girotto. Lembra disso? Era o candidato favorito. Havia aí 4 candidatos. Havia o Girotto, a Celina, o Moca e o Nelsinho Trade. Os 4 eram pré-candidatos do PMDB, disputando a eleição, o direito de ser candidato pau a pau. Agora, o candidato de preferência do Putinelli, ele não escondia de ninguém, fazia questão de dizer para todo mundo que era exatamente o Edson Girotto, porque o Edson Girotto era o secretário de obras e ele queria dar continuidade ao governo obrista, né, o governo de grandes obras que foram os 4 anos de sua administração. Tudo bem. Mas ele combinou com o pessoal, chamou os pré-candidatos, vamos adotar um critério, né, adotar um critério. Quem se sobressair, né, quem conseguir vencer todas as etapas do critério, será o candidato e todos nós vamos apoiar. Tudo bem. Então apresentaram-se os 4 candidatos. Qual o critério que foi adotado? A pesquisa qualitativa e quantitativa. Contrataram um instituto, fora desses institutos que fazem aqui, que eu não tenho nada contra, mas eles, para trazer um bem isento, né, que não tivesse nenhuma relação com nenhum dos pré-candidatos, fizeram a pesquisa qualitativa e quantitativa, deu Nelsinho Trade, e Nelsinho Trade foi o candidato. Exatamente, o prefeito que eu está cobrando do André uma posição, foi ele exatamente o beneficiário do critério adotado pelos pré-candidatos. Nesta eleição, o governador André Putinelli, junto com o prefeito Nelsinho Trade, e os 7 pré-candidatos, 7, 8 ou 10, sei lá quantos tem, se juntaram, foi confirmado aqui pelo presidente da Câmara, o vereador Paulo Schiuff, se reuniram e definiram o mesmo critério que escolheu o Nelsinho na primeira eleição para prefeito. O critério da pesquisa qualitativa e quantitativa. Abrindo, inclusive, espaço depois, né, para
aqueles que estiverem melhor colocados na pesquisa, a possibilidade de virem a ser candidato, vir a ser um deles ser candidato a vice-prefeito, né, no nome que foi escolhido. Então eu acho que não tem o que discutir. E também não tem nada de teimosia. Eu acho que o governador, ele tem a cabeça no lugar, ele honra esses compromissos políticos, todos têm honrado, desde a gente tem acompanhado. Não é nenhuma defesa de governador, nada, só porque, para colocar isso, que não, eu acho que a partir do momento que foram estabelecidos os critérios, o próprio Putinelli tem insistido nisso, né, que os critérios têm que ser respeitados, até porque o critério é que vai definir o candidato eleitoralmente denso e viável para enfrentar um possível candidato competitivo da oposição, porque também não tem que ficar só pensando nos candidatos do governo, tem que pensar que o candidato do governo vai disputar com o candidato da oposição. Esse candidato da oposição pode ser um candidato forte, né? E quem é isso? Tá aí, tem candidatos aí pintando nas pesquisas, tem o Zeca do PT pintando na pesquisa, tem o Dagoberto pintando na pesquisa, se esse pessoal consegue se juntar, torna no dado de lá muito forte e que o pessoal tem que tomar cuidado. Falei e está falado. São 7h23. A Locatelli Pneus, revendedor oficial Goodyear, oferece serviços completos para o seu automóvel. Tem um alinhamento computadorizado, serviços mecânicos, desempenho de rodas, balanceamento e para o seu caminhão, recapagem de pneus, alinhamento, balanceamento e também o desempenho de eixo. E a Locatelli Pneus tem uma super promoção para você. Pneus Kelly PA 175/70/13 a partir de R$ 130. Tem também um 65/70/13 a partir de R$ 125. Você vai viajar? Passe antes na Locatelli Pneus e faça uma checagem no seu veículo. Locatelli Pneus, Ceará 2678, o fone 3317-2270. Tem também na Costa e Silva, próximo à nova rodoviária, e na BR-163, saída para São Paulo, anexo ao posto Locatelli. E a Moviflex está promovendo o arraiado preço baixo. E quem ganha é você. Conjunto infantil Pentágono, mesa e cadeira à vista por R$ 75. Cadeira ISO fixa preta à vista por R$ 44. Carteira universitária de embu à vista R$ 59. E tem muito mais. Só quem fabrica pode vender barato. Visite o showroom permanente ali na 14 de julho 425. O telefone Moviflex é o 3901-3114. Você, meu amigo, minha amiga, está querendo trocar de carro? Novo ou seminovo é na Percal. Percal é Nazaré, 3348-1100. Percal, orgulho de ser sul-mato-grossense. Qualidade? Chevrolet. Bem, seu Sérgio, só para lembrar, e gostaria que o senhor estou certo, de 1996 a 2000, foi o André, sua primeira gestão aqui na prefeitura, 2001 a 2004, né? O André. Depois, 2005 a 2008, aí sim o Nelsinho. E agora, 2009 a 2012, o prefeito Nelsinho Trade também. Tá certo? Aí é só para que nós pudéssemos lembrar. Então, 8 anos aí, o André Putinelli administrando o município de Campo Grande. E agora também o Nelsinho Trade já encerrando seu... Aliás, encerrando não, né? Mas no seu segundo mandato. Pois é, você fala em prefeito... em administradores, eu estou vendo aqui uma matéria interessante, né? Cidades pobres crescem mais e reduzem a desigualdade. Eu tenho uma tese, né, já cientificamente comprovada, seguinte: não existe município ruim, não existe prefeito, existe prefeito ruim. Se a cidade tiver um prefeito bom, a cidade é boa. Se a cidade tiver um prefeito ruim, a cidade não presta. Entendeu? Aí você começa a pegar os exemplos. Por exemplo, uma cidade que hoje poderia estar competindo com Campo Grande, mas não compete com Campo Grande, compete com Três Lagoas e com Corumbá, é a cidade de Dourados. Sabe por quê? Porque até hoje só tem o prefeito ruim. Entendeu? Cada um pior que o outro. Até de Vivaldo de Oliveira, que eu conheci, né? Eu conheci de 50 anos para cá, de Vivaldo de Oliveira, até o Ari Artuzzi, né? Porque aí não dá ainda para avaliar a administração atual, porque é muito novo. O Murilo Zawitch, né? Está apenas começando, mas já tem gente com saudade. Já tem gente com saudade do Ari Artuzzi. Mas então eu sempre digo, não existe cidade ruim com prefeito bom. Se o prefeito é bom, a cidade é boa, o município cresce. Eu vou citar apenas exemplos aqui de cidades que cresceram, né? Pra você ter ideia, no ano de 2000, a cidade que hoje ranqueia, né, está em primeiro lugar de rendimento domiciliar per capita,
Alcinópolis, no extremo norte do estado. E que até pouco tempo nem asfalto tinha para se chegar na cidade. Ainda não tem. Está chegando, ainda não chegou. O asfalto não chegou ainda. Você imagina quando chegar. Em 2000, ocupava o 59º lugar. E hoje é o primeiro lugar em rendimento domiciliar per capita. Depois vem Bataiporã, Jataí, Angélica, Novo Horizonte, Dois Irmãos, Rio Negro. Você pode conferir que essas cidades têm e tiveram bons prefeitos. Alcinópolis, então, nem se fala. 2 ou 3 boas administrações que deram a Alcinópolis todo esse crescimento. Cito outra cidade, aliás, eu não gosto do cara, né? Foi prefeito lá, o Enelvo Feliz, Cidrolândia. Política, pessoalmente é meu amigo, agora politicamente ele é meio traíra. Mas foi um grande prefeito. Certo. Foi o prefeito que deu, né, todo aquele empuxo, estruturou a cidade, tirou a bunda da cadeira e foi percorrer o Brasil atrás de investimento para a cidade. Assim que deve fazer, assim que deve ser o prefeito, principalmente de cidade pequena. E também de cidade grande, porque você vê as cidades, o Dourados, por exemplo, podia crescer mais. Dourados hoje era para competir, né? Competir por uma cabeça com Campo Grande. Tem tudo para isso, porque polariza a região economicamente mais forte do estado. A região politicamente mais forte, porque tem muito mais, a região toda tem muito mais eleitor que Campo Grande. No entanto, fica aí patinando e competindo com Três Lagoas, competindo com Corumbá, competindo até com Naviraí. Então, é preciso que a população entenda bem isso na hora de escolher o seu prefeito. E está chegando a hora de escolher prefeito, né? Está. Inclusive Campo Grande. 2012 está chegando. 7 horas mais 29 minutos. Nós vamos ao nosso segundo intervalo comercial, para que nós possamos, então, começar o segundo tempo do programa Tribuna Livre. Aguarde. Compadre, numa raia da Mobiflex, quem ganha é você, senhor. Conjunto infantil Pentágono, mesa e cadeira à vista 75, senhor. E tem mais, cadeira Isofix preta à vista 44, senhor. Tá barato demais da conta. Carteira universitária de Imbuia à vista 59. Não vão perder, compadre, porque só quem fabrica pode vender barato, senhor. Showroom na 14 de julho 425. Fone, compadre, 3901-3114. Mobiflex, senhor. www.percal.com.br. Esse é o endereço que você estava procurando. Aqui você visualiza e tira todas as suas dúvidas do seu Chevrolet novo. E ainda confere todo o estoque dos seminovos multimarca Siga. E ainda cadastrando em nosso Twitter, você recebe informações quentinhas do mundo Percal Chevrolet. www.percal.com.br. Pra que navegar se você pode acelerar? Percal 3348-1100. Estamos apresentando o programa Tribuna Livre. A vez e a voz do povo. Tribuna Livre. Capital FM. São 7 horas mais 30 minutos. Bom dia para você que está ligando o rádio agora. Você está sintonizado na 95.9 FM Capital. Programa Tribuna Livre. A FM Capital, uma emissora do grupo Capital de Comunicação. E nesta manhã de segunda-feira, eu vou a Brasília cumprimentar ele. Alô, Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital FM. Ontem realizou-se mais uma parada gay na Avenida Paulista. Teve muito assalto, teve até arrastão. Né? Enfim, o grande protesto da parada gay foi contra a bancada religiosa que bloqueou o projeto de lei, inclusive de lei complementar, que considerava homofobia crime. Os religiosos ficaram preocupados de que na pregação da religião considerasse crime a condenação da homofobia. Né? Lessem a Bíblia, dissessem que é pecado, e aí o pastor ou o padre fossem enquadrados em crime. Eu gostaria de lembrar uns números. Por ano, são mortos no Brasil, em homicídio, 50 mil pessoas. Dessas 50 mil pessoas, segundo a polícia, 110 são homossexuais.
metade desses 110, no mínimo, são crimes passionais, né? Problemas de relacionamento entre eles. Então, parece que é mínimo o tamanho desse crime. Se a gente considerar que 49.890 são heterossexuais, a gente poderia dizer assim, olha, os crimes são heterossexuais. Matam pessoas que sejam diferentes, né? Diferentes no sentido de um é homem, outro é mulher. Então parece que é um certo exagero essa história da homofobia. Talvez tenha que haver aceitação, se discutir isso, mas considerar crime, ora, se alguém mata alguma pessoa ou fere, isso já está no Código Penal, né? Não é necessariamente alguém que seja heterossexual ou homossexual. Por falar em crime, 2 assaltantes assaltaram o filho do ministro da Defesa, Nelson Jobim. O filho se chama Alexandre, ele estava com a mulher dele no apartamento do ministro, na Vieira Soto, em Ipanema, no Rio de Janeiro, quando os bandidos entraram ao meio-dia, levaram R$500 mil e joias. A gente vê que ministro da Defesa não tem segurança para o filho. Isso é normal, porque ele, enfim, não tem direito a isso. Mas a ousadia, em pleno meio-dia, de domingo, um apartamento por andar, na Avenida Vieira Soto, aconteceu isso. O ex-ministro do combate à fome no governo Lula foi escolhido, foi eleito diretor-geral da FAO, o órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Francisco Graziano, de 61 anos. Ele fica de janeiro de 2012 até 31 de julho de 2015. Ele é um especialista no combate à fome. Quase 17 dias depois de operado, Hugo Chávez continua em Cuba. Ele, segundo se diz, ele foi operado de um abscesso pélvico. Ele estava no Brasil 3 dias antes, depois passou pelo Equador e foi para Cuba para ser operado. Certamente ele teria mais saúde nesse momento se tivesse sido operado em São Paulo, né? No Einstein, ou no Sírio-Libanês. Está meio enrolado lá. Há jornais que estão dizendo que ele está em estado grave. Aliás, a mãe dele está rezando por ele e a mulher e a filha foram para Cuba ontem. Vocês sabem quanto é que custa no Rio de Janeiro e em São Paulo a taxa de embarque em aeroporto? A mais cara das Américas, $42. Em Nova York, $20,80. No Panamá, $20. Em Santiago do Chile, $30. No Brasil, com todo o serviço ruim que existe, $42. De Brasília, Alexandre Garcia. São 7 horas mais 36 minutos. Essa foi a participação de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Meu amigo, minha amiga, você sabe que existe a ginástica cerebral? A ideia da ginástica cerebral é aumentar a sua capacidade de memória. E para falar sobre esse assunto, está conosco aqui nos estúdios o Carlos Maurício Prado. Ele é engenheiro químico, editor de livros, comunicador de rádio e instrutor de ginástica cerebral. Carlos, como é que funciona a ginástica cerebral? Bom dia, é um prazer tê-lo no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marcos. Para mim também é uma satisfação estar aqui em Campo Grande esta semana. Esse é um trabalho da Universidade da Califórnia. Eu estudei nos Estados Unidos com o Dr. Denison, que é PhD, e começou essa pesquisa em 1960. Repare que são 50 anos de trabalho. Ele, com uma equipe de médicos, neurologistas, oftalmologistas, psicólogos, desenvolveu 32 exercícios,
todos simples, fáceis, rápidos, de 1 minuto. Porque o cérebro tem essa característica, né? Você comanda, imediatamente ele executa. A finalidade é simples: ativar os 2 hemisférios ao mesmo tempo. A gente divide o cérebro ao meio. Sim. O lado direito é emocional, criatividade, imaginação. Já o lado esquerdo é racional, é a lógica, o aprendizado. Nós nem sempre usamos os 2 hemisférios. Você pode, de repente, dizer: eu li, mas não entendi. Eu quero lembrar, mas não consigo de jeito nenhum. É porque eles estão fora de sincronia. Quando você encaixa, o cérebro passa a funcionar inteiro como uma engrenagem. Então você aumenta a capacidade, memória, concentração, raciocínio, eliminar estresse, na terceira idade manter a mente lúcida, saudável. Nós temos esse programa, são 32 exercícios. Sim. E cada um tem uma finalidade. O livrinho da ginástica cerebral é ilustrado, eu já estive até no Jô Soares apresentando esse lançamento, e ele tem uma tabela que orienta o uso. Então vamos dizer, a pessoa fala isso: eu tenho dificuldade de ler. Botão cerebral da página 25. É o exercício que ela vai fazer. Aí a outra diz: não, meu filho na escola tem problema com matemática. Aí aqui tem, ó, exercícios para raciocínio numérico, lidar com números. Elefante da página 8. O outro diz: não, o meu filho é escrever, a redação dele tira 0. Ele já vem aqui trabalhar o hemisfério da linguagem. Já é o da página 5. A pessoa diz: não, eu tenho depressão, então ela vai trabalhar medo, insegurança, autoestima. O outro quer aprender inglês, acha difícil na hora de falar, boné da inteligência, página 30. Ou seja, cada exercício desses 32 é para, de repente, dar um clique num parafuso diferente. Você vai apertar ou soltar um pouquinho mais. Exatamente. Então, é bacana por isso. É específico, o cérebro é compartimentalizado, essa tabelinha no final do livro orienta. Mas quando a gente acorda de manhã, nós falamos em preparar o cérebro para um dia de sucesso. Tem gente que fala: pô, será que vai pegar no tranco? Exatamente, né? Ou você fala: eu levantei, mas acordar, ainda não acordei. Professor, são 7 minutos, sim. Esse fala aqui, inclusive, na prevenir mal de Parkinson e Alzheimer. É fato isso aí? Tem como prevenir? Exatamente, é uma das propostas ao manter os neurotransmissores com os sinais estáveis, né? Porque, por exemplo, essa regularidade, todo dia de manhã, são 7 exercícios principais de 1 minuto, chama aquecimento cerebral de 7 minutos. Eu falo, por exemplo, você vai viajar na estrada. Antes de começar a viagem, você para no posto, enche o tanque, calibra o pneu, limpa o para-brisa, revisa o óleo, você se precavendo que o veículo esteja em condições daquela viagem. Então, essa atividade matinal dos 7 minutos diários é exatamente a manutenção técnica preventiva do cérebro. Para você ter noção, nós começamos o dia bebendo água e dizemos que a água é como a gasolina do cérebro, porque ela é condutora de eletricidade. Nós temos 100 bilhões de neurônios, eles se comunicam por impulsos elétricos, e como a água conduz eletricidade, faz o raciocínio ficar mais rápido e melhor. Mas nós temos um outro exercício: massagear no centro da testa pontos da acupuntura neurovasculares. É tudo durante 1 minuto. Essa massagem aumenta o fluxo de sangue no lóbulo frontal. É a região rica, nobre do cérebro. Estressado, você não reclama de dor nas costas, no pescoço? É porque a energia sedimenta, deposita na nuca, é a parte primitiva do cérebro. Aí dá branco na prova, você está na ponta da língua, porque a energia, ela desceu. A massagem no centro da testa é como um elevador, redireciona energia para o mental superior. Atenção, concentração, planejamento. Você passa, por exemplo, esses métodos, essas informações. Por exemplo, eu vou fazer o vestibular amanhã.
Aí eu faço esse exercício ou alguém tem que fazer esse exercício? Não, você mesmo faz com você. Por exemplo, vou chegar na sala de aula. Não, você vai fazer antes de sair de casa. Você pode fazer isso você vai ter... por exemplo, Carlos? O ideal é você. O tempo é tão pequeno, né? 7 minutinhos que você vai fazer, mas, por exemplo, você falou em fazer vestibular. Aqui tem uma lista de teste, qualquer prova, né? Você diz assim, eu fiquei nervoso, então você tenso retém energia na base da nuca, por isso que dá um branco. Então ele vai indicar exercícios que você faz aqui na tabelinha antes de sair de casa, no dia da prova. O pessoal tem que estudar, né? Deixar claro, você tem que estudar, né? Isso não vai nunca substituir. Mas você quer que o mecanismo pelo qual o cérebro processa as informações esteja apto. Então nós temos escolas que usam esse método, treinamos professores, eles fazem na sala de aula, temos grupos de terceira idade, manter a mente lúcida, né? Hoje em dia você aumenta a expectativa de vida, mas a maior preocupação do idoso é que a cabeça dele esteja em condições. Exatamente. Mas você também pode ir no cursinho de vestibular, na empresa, trabalhar pessoa estressada. Ela estressada não rende, não produz. Ativou o cérebro, tem uma repercussão, o rendimento melhora. E nós aqui em Campo Grande, esta semana, na quinta-feira, vamos fazer uma palestra prática de demonstração para as pessoas aprenderem a fazer esses exercícios, e é bem simples. Vai ter uma turma de tarde, das 15 às 17 horas, e vai ter uma outra à noite, das 19 às 21 horas. É 2 horas de aula prática ao vivo, trabalhando as atividades cerebrais. Vai ser no Hotel Jandaia, que fica bem ali no centro, na rua Barão do Rio Branco, esquina com a 13 de maio. O custo é só R$20. Paga lá na hora mesmo um valor simbólico de, assim, os custos que nós temos de realizar o evento, e é para a família inteira participar. Um outro trabalho interessante que a gente faz dentro da ginástica cerebral é enxergar bem, escutar bem. Então eu estou vendo você de óculos, Sérgio. Eu queria que você tirasse o seu óculos, colocasse esse outro óculos diferente, todo furadinho, sem grau. Esse óculos é especial de exercício. Ele não tem grau nenhum. Quando a luz passa no furinho, obriga o músculo do olho a trabalhar, você lê e enxerga com ele, e ele não tem grau. Aí todo dia você usa ele de meia hora a 1 hora para assistir TV, ler jornal, caminhar no sol. Com a regularidade do treinamento que o músculo do olho faz, o grau começa a reduzir e você enxerga com clareza e nitidez. E é bacana para quem está cansado de usar óculos de grau ou faz atividades desgastantes como computador, você vai ter um auxílio para os olhos enxergarem melhor. Agora, você leu com ele ou não leu? Li. Agora, ele leu com ele e ele não tem grau nenhum. Olha que coisa interessante. Parabéns agora, Sérgio. Você ficou artista internacional com esse óculos. Eu gostaria até de passar isso para os nossos ouvintes. Ficou assim uma coisa... bonito, Sérgio, você ficou muito bem. Não sei se você está conseguindo enxergar, mas que ficou diferente, ficou. Né? Não, eu estou conseguindo ler, quer dizer, não é claro. Você tem que acostumar, né? Mas acostumar, tenho que fazer alguns exercícios aqui para poder, né, ficar melhor. Mas é bom, né, que você economiza oculista. Não, para você ver como é, né? A gente está brincando aqui, mas agora para ver a diferença, ou seja, o óculos aqui, eu também uso óculos, você usa o carro. Ele é interessante porque ele não tem grau, então ele é de uso livre e a finalidade é exercício. À medida que você utiliza, o músculo do olho aprende a fazer o foco e com o tempo clareza, nitidez, atividades como computador, que a pessoa reclama que cansa a vista, deixa o olho desgastado, recupera a visão. Então nós vamos ter essa palestra prática cheia de novidades para a pessoa que quer realmente aprender a usar melhor a capacidade do cérebro. Era quinta-feira, não é? É quinta-feira agora, isso, no Hotel Jandaia, de tarde das 15 às 17 ou de noite das 19 às 21 horas. Chega meia hora antes, eu não sei se o pessoal aqui é pontual ou não, mas eu sou pontual, eu começo a palestra no horário, a inscrição é R$20, o nosso site é
ginástica-cerebral.com, não tem BR. Certo. Quem gosta de estudar, pesquisar, o livro da ginástica cerebral tem na loja virtual, quem quiser, ou vai ter lá no dia também. E o nosso telefone nacional, que não precisa de DDD, é ligação direta, é 3003 5406. 3003 5406. Liga direto, sem DDD, de qualquer lugar. Quem quiser mais informações, não pegou o endereço direito. Mas é bacana, Marcos, quando as pessoas vão na palestra, a gente dá um bonequinho e vai fazendo o desenho. Que lado do cérebro você gosta de usar? Que ouvido você ouve quando vai falar no telefone? O da direita ou o da esquerda? Que olho você usa quando vai espiar no buraco da fechadura? Certo. Você não fecha um olho e deixa outro aberto? Nós temos fatores dominantes no nosso uso do cérebro que podem ser reequilibrados com exercícios compensatórios. E isso faz toda a diferença depois no seu dia a dia. Olha, só lembrando, então, que se a gente deixar, viu, Sérgio, o Carlos Maurício Prado aí, que além de engenheiro químico, editor de livros, é comunicador de rádio, ele vai fazer o programa por você. Se deixar aqui, e a gente ainda tem a polícia e o futebol no programa Tribuna Livre. Muito interessante. Muito interessante. Lembrando, então, ó, quinta-feira, no Hotel Jandaia, o primeiro horário das 15 às 17, o segundo das 19 às 21 horas. Maiores informações no 3003-5406, apenas R$20 para você participar, e aí você também vai conhecer o óculos, viu? Porque funciona mesmo. Além disso, claro, tudo isso que nós já conversamos a respeito. Então você pode participar, é o professor, é o diretor de escola, é aquele aluno, não é? A pessoa estressada, de dificuldade, é necessário qualquer pessoa pode te ajudar, não é, cara? E uma coisa, Marcos, eu não uso mais óculos. Já tem 15 anos. Joguei meu óculos de grau no lixo com esses exercícios. Então funciona mesmo. Muito obrigado. Carlos, foi um prazer conhecer você. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa Tribuna Livre. Né? Desejar sucesso, eu acho que a gente também vai para lá, Sérgio, na quinta-feira. Vamos lá participar. Se esse óculos vai fazer. A gente de vez em quando dá uns apagões aí, né? Rapaz, a idade vai chegando, né? Apaga, começa a gaguejar, né? E aí a gente tenta apertar um botão, o outro não funciona direito. Tá. Muito obrigado. Obrigado a vocês. São 7h49. Eu vou agora saber como é que foi o trabalho da polícia neste final de semana. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Rodoviária Estadual. Alô, seu Elcio Pinheiro, bom dia. Bom dia. Forte abraço a você, Marquinhos, aos amigos da Rádio Capital. Final de semana truncado em todo o estado do Mato Grosso do Sul. O engenheiro Márcio Luiz Manteiga, de 50 anos de idade, morreu em um acidente em Três Lagoas. Ele voltava de moto de Ilha Solteira, São Paulo, bateu frontalmente com um cavalo. O cavalo estava no meio da pista de rolamento. Ele pilotava uma moto Suzuki, 1000 cilindradas, e morreu na hora. O cavalo também morreu. O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã de ontem o corpo de Antônio Bida, 69 anos, ele morreu afogado no Rio Viradouro, num assentamento sertanejo em Terenos. Didil Soares Teixeira, 34 anos, morreu na noite de sábado. Ele morreu na noite de sábado com 3 tiros, lá no Jardim Sumatra, ali na região do Los Angeles. Ele estava em casa quando discutiu com o vizinho Leandro Souza dos Santos, 22 anos, conhecido como Baú, que o atacou com um facão. O irmão do Didil separou a briga, tomou um facão do Leandro, que foi embora dizendo que isso não ia ficar daquela forma não. E não ficou mesmo, pois o tal do Leandro lá nas tantas voltou, ele em companhia de comparsa numa moto, sacou o revólver e matou com tiros o Didil Soares Teixeira com 3 tiros, e ele acabou morrendo, o cidadão de 34 anos. Jaconias de Oliveira Valiente, 24 anos, foi morto com 5 tiros, com 5 facadas na madrugada de domingo lá em Carapó. Ele envolveu numa briga, num açougue que tem lá em Carapó, que o pessoal apelidaram de America's Bar, né? Ele foi lá nesse America Bar, voltava para casa, nesse America Bar, acabou discutindo lá com um camarada, ele voltava para casa e foi surpreendido pela vítima e foi morto a facadas. O Wellington Rodrigues Correia Ferreira morreu na noite de sábado em Dourados.
Ele era cantor de rap, levou 2 tiros na boca, outro nas costas. Ele estava na casa da namorada, teria ido até um supermercado para comprar um vinho. Quando entrava no mercado, o autor, um tal de Fabinho, se aproximou e efetuou os disparos. A Polícia Federal de Dourados apreendeu numa barreira em Carapó 112 quilos de maconha. A droga estava sendo transportada numa Renault Clio, placas DDX 3610 de São Paulo. O traficante de 23 anos disse que a droga seria levada para Campinas, São Paulo. No terminal rodoviário de Campo Grande, a Polícia Militar encontrou 12 quilos de maconha que estavam numa mochila. A mochila era de uma passageira de um ônibus itinerário Araçatuba, São Paulo, Cáceres, Mato Grosso, uma traficante de 20 anos, né? Era moradora lá em Primavera do Leste, Mato Grosso. O acidente no final da tarde de sexta-feira entre uma moto e um Celta causou a morte do motociclista Rufi Figueira Soares, 53 anos, morador no assentamento Mutum, em Rio Brilhante. O acidente aconteceu na BR-163, próximo ao distrito de Prudêncio Tomás Aroeira. O Celta, placas HTQ 8405, era conduzido por José Alves dos Santos, 22 anos, morador em Campo Grande. A motocicleta partiu ao meio. O homem morreu em um acidente entre uma moto e um carro, uma caminhonete na rua, no bairro Vespasiano Martins, em Campo Grande. Ele estava sem documentos pessoais e não foi identificado. Ele bateu a moto contra a carroceria de uma caminhonete F4000, depois a moto bateu em um Astra. José Roberto Soares foi morto com 6 tiros no início da noite de quinta-feira, em Santa Rita do Pardo. Ele estava de frente à casa da amante, o filho dela, Diego Fernando da Cruz, 23 anos, é apontado pela polícia como autor dos disparos. Segundo informações, José chegou muito bravão lá no local, armado com um revólver calibre 38, falando que ia matar a mulher e o filho dela. Foi aí que o Diego pegou um pedaço de pau, deu uma paulada no desavergonhado de José, tomou a arma dele, né? E deu 6 tiros no moço. Um dos disparos foi na cabeça, os outros 5 foram no peito. O autor disse que vai se apresentar à polícia hoje. Um policial civil de nome Glauber Alves Rodrigues, 30 anos de idade, resolveu se exibir numa casa noturna aqui na capital, a casa noturna situada na Avenida Afonso Pena, portando a pistola da Secretaria de Segurança Pública. O moço deixou todo mundo que estava no local preocupado. Segundo o relato do boletim de ocorrência da Polícia Civil, do chefe de segurança da casa noturna, o policial civil Glauber chegou no local em companhia de alguns amigos, beberam todas, começou, portanto, uma brincadeira sem graça com os amigos, utilizando a pistola que ele trazia consigo. Os seguranças disseram que o policial apontava a pistola para seus amigos que estavam de frente a um palco. Ele foi advertido por funcionários, pelo gerente da casa. Mesmo assim, ele continuou exibindo, mostrando ostensivamente a arma de fogo, causando pânico, segundo informações do local. Minuto depois, o policial civil Glauber Alves Rodrigues foi até o caixa, onde a arma caiu no chão, escorregou para debaixo de uma mesa. Pensa na pataquada que o camarada estava fazendo lá dentro dessa casa noturna. E depois foi pagar a conta, sacou a pistola, seu Marcos Farias, sacou a arma, botou a arma em cima do balcão lá para pagar a conta, junto com a carteira de polícia dele, perguntando se polícia tinha desconto. Bom, enfim, cara, ridículo a ação do policial, que está aqui acostado em boletim de ocorrência. Segundo a casa noturna, tem as imagens de toda essa pataquada aí, tem as imagens de toda essa irresponsabilidade aí desse policial em casa noturna, bêbado com arma na cinta, querendo desconto porque é a polícia, deixando a arma cair no chão. Uma gracinha de se ver, viu? Se fosse na polícia militar, eu garanto que os camaradas iam receber alguma punição. Segundo a casa disse também que tem as imagens lá para mostrar, tá? O policial depois deu uma de bonzinho, doutor, eu não fiz nada disso não, viu, doutor? O doutor disse, vai pedir as imagens para ver se ele estava todo engraçadinho assim mesmo, ou se tem coisa aí. O homem foi executado no na porta de uma escola municipal em Itaquiraí. Ele levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Um acidente com uma vítima fatal no início da manhã de sexta-feira na BR-163 na Veraí. 4 carretas, uma caminhonete F-250 se chocaram, 2 carretas bateram frontalmente, uma delas pegou fogo, a F-250 também incendiou. Jefferson Rodrigues Albuquerque, 34 anos, morreu após sofrer um acidente com um parapente
que caiu em Campo Grande. Jefferson era lá em Cidrolândia, ele era primeiro tenente do Exército e morava em Dourados. A Polícia Civil de Corumbá apresentou na quinta-feira os homens que mataram o professor Ramon Jacinto Espínola, de 47 anos. São eles Fábio Nascimento, 20 anos, e Luiz Alberto Cardoso, 24 anos. Com força de mandado de prisão, Fábio não tinha passagem pela polícia, o Alberto já tinha registro na Polícia Civil. Um acidente que mostra a realidade do trânsito de Campo Grande no final de semana. Isso foi o que aconteceu, não foi um caso isolado não, viu, seu Marquinhos? Essa é a realidade do trânsito de Campo Grande no final de semana. Sexta-feira, um acidente envolvendo 4 veículos, 4 irresponsáveis, 4 condutores irresponsáveis bêbados ao volante. A polícia chegou e os 4 estavam bêbados. O motorista do Celta, o piloto de uma moto Honda Fan e um Gol, estava todo mundo bêbado, seu Marcos. Piloto do Palio, bateram lá e a polícia chegou. A hora que foi ver, compadre, os 4 condutores estavam bêbados ao volante. A polícia levou 3 que fizeram o teste do bafômetro. Um não quis fazer o teste do bafômetro, foi encaminhado para a polícia, para a delegacia de Pátio. Percal, carro novo na Percal, Mobiflex, só quem fabrica pode vender barato. Locatelli Pneus, vendedor oficial Goodyear. Esse foi o encontro, Marquinhos, da responsabilidade, viu? Ali na José Antônio com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. 4 condutores embriagados. E é normal isso em Campo Grande. Final de semana, parar em semáforo, engraçadinho tomando cerveja de litrão no bico ao volante. Não vê quem não quer. Um abraço e eu volto amanhã. Se Deus quiser. São 7h58. Eu vou agora ao Rio de Janeiro falar de futebol. Agora, direto do Rio de Janeiro, notícias esportivas com Rui Guilherme. Final de semana com muitos gols, seu Rui Guilherme. Bom dia. Bom dia, meu querido Marco Antônio Faria, Sérgio Cruz. Hoje é um dia importantíssimo, né? É o dia do relojoeiro. Você, relojoeiro, que acerta os ponteiros. Dia de São Paulo. Porque sem você, como é que o Marco vai dar hora aí do estúdio e o Sérgio Cruz também? Como é que eles vão dar hora, né? É verdade. E relógio que atrasa não adianta. Pois aí, hoje também é o Dia Nacional do Vôlei e dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Minha santa. Um abraço aí a você que gosta do vôlei, porque hoje é o Dia Nacional do Vôlei, e a você, relojoeiro, que acerta os ponteiros. O santo protetor do relojoeiro é Santo Eloy. Não sabia não, Sérgio. Pois é. Que bom, então. Então é bom, deve ser O Najib Orives era relojoeiro. Vivendo e aprendendo, viu, Guilherme? Pois é, rapaz. Não era relojoeiro, era caporário. E quem acertou os ponteiros ontem foi o Corinthians, né? Massacrou o São Paulo, que também estava sem alguns titulares, né? Mas não teve piedade. Humilhou o São Paulo. O nosso Marco Antônio Silvestre deve estar com a cabeça inchadíssima, mas deu 5-0 o Corinthians. Danilo, Liedson 3 e o Jorge Henrique. E para se ter ideia, em 16 minutos do segundo tempo, o Corinthians já vencia por 3-0. E o Carlinhos Paraíba ainda foi expulso aos 40 do primeiro tempo, com 30.351 pagantes. O Raul Ratier também está com dor de cabeça, porque o Vozão, ou a Carroça, como também é conhecido lá no Ceará, o Ceará em Fortaleza venceu o Palmeiras 2-0, o Thiago Humberto e o Washington. Em detalhe, que o Palmeiras perdeu a invencibilidade e foi a 4ª derrota em 2011, quer dizer, em 6 meses, 4ª derrota é muito pouco, mas Ceará 2-0. O Inter massacrou o Figueirense 4-1. O Fluminense, com o Abel, em 3 jogos, conseguiu a primeira vitória ontem, graças ao Conca, né? Que mais uma vez fez a diferença, 1-0 no Avaí. Crise para os havaianos, e o Rafael Moura foi expulso aos 38 do primeiro tempo, e o Diego Cavalieri, que foi destaque, né, nas defesas do tricolor. O Vasco, com 1 minuto de jogo, fez 1-0 no Atlético Goianiense, conseguiu se segurar,
Felipe foi o autor do gol e depois de 3 partidas venceu, o Vasco bateu o Atlético Goianiense 1-0. O Botafogo tá rindo à toa, né? No Engenhão 2-1 na equipe do Grêmio, o Marcelo Matos que tá de saída e o Elkson marcaram pro Botafogo, o Rafael Marques 6, Botafogo marcou pro Grêmio e ainda teve o Fernando, né? Expulso na partida e novamente apagão no Engenhão. Deu panes dos computadores e aí os refletores se apagaram. Na estreia do Joel Santana, aí Joel é danado, né? Cruzeiro sábado em Sete Lagoas venceu Coritiba 2-1 com 2 gols do argentino Montijo. O Flamengo, que parecia que ia perder, conseguiu virar depois de estar perdendo de 1-0 para o Atlético Mineiro no Engenhão. 4-1, Ronaldinho Gaúcho fez o dele, Flamengo fez as pazes com a torcida, o David com os 2 gols marcados espera não sair mais do ataque do Flamengo e o Thiago Neves fez o outro. O Dudu Cearense fez 1-0, mas não adiantou. Quem vai mal é o Atlético do Paraná. Ainda não venceu, o Adilson Batista pediu demissão depois do jogo em que o Bahia em Curitiba venceu 2-0. Então é isso, esse é o Campeonato Brasileiro, a seleção treina em Campana, o River Plate foi rebaixado no futebol argentino e dia 2 tem Santos e América Mineiro na Vila Belmiro, que é um jogo que não foi realizado agora em função do Santos ter disputado a final da Libertadores. E meio de semana tem Brasileirão. Muito bem, seu Rui Guilherme. Ótima semana. O seu final de semana foi tranquilo, né, Rui? Foi joia, tudo tranquilo, graças a Deus. Seu time ganhou? 1-0, né? 1-0 o gol do Felipe, no Atlético Goianiense, o Vasco. Ah, o Atlético, não foi o Goiás, né? O Goiás não tem nada a ver com a história aí. Não, o Goiás está na segundona. Madureira, porque o Goiás é o time do Madureira, sabe? Então como ele não quer assistir os jogos, não sei porquê, eu estou monitorando para ele o Goiás. Então eu tenho que tomar informação, porque está difícil assistir os jogos do Goiás. Não está tão difícil o Goiás ganhar, né, Sérgio? Como é que foi o jogo que ele... parece até que ele jogou com uma escola de samba aí, como é que é? Perdeu pro Salgueiro. Da minha cidade, de Pernambuco. É da minha cidade, não. Ah, é lá em Pernambuco? É, sou pernambucano de Salgueiro, né? Que torcedor do Santa Cruz. Cuidado aí, Sérgio. Ali é perigoso, né? Aquela região ali é perigosa. Não, eu digo com Madureira. Ah, com Madureira? Não tem problema não, porque a rixa dele agora é com a portuguesa. Ah, é verdade. Eles adoram dançar um fado. Um fado. Rui, vamos embora, né, Rui? Vamos lá. Um abraço a você, ótima semana. Valeu, um abraço também para todos os amigos aí. Bora, Sérgio Cruz, vamos embora, né? Tchau, Pica-Pau. Meus amigos, chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Em nome da Locatelli Pneus, da Percal Automóveis e da Moviflex. De Luiz Landes, Reynoso de Faria, de Carlos Eduardo Longo de Faria, o Kaká. A equipe Tribuna Livre agradece sua audiência e sua preferência. Amanhã um novo encontro marcado a partir das 7 horas da manhã. Vamos encerrar com os nossos parceiros patrocinadores. Daqui a pouquinho, a Ju Cheirosa. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Compadre, uma raia da Moviflex, quem ganha é você, senhor. Conjunto infantil Pentágono, mesa e cadeira à vista 75.